Você, professora? Sim, sim. Tá. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos a essa sexta e última conferência da 20ª Semana Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Essa conferência que terá por título Narrativas Situadas, Construção de uma Epistemologia Afetiva, que vai ser ministrada pela professora doutora Caroline Marim, que é professora colaboradora da PUC-RS, pós-doutoranda PNPD CAPES PUC-RS, coordenadora do grupo de pesquisa Epistemologias, Narrativas e Políticas Afetivas Feministas, CNPq PUC-RS, doutor em filosofia pelo FRJ, integrante do grupo de pesquisa decoloniais Carolina Maria de Jesus e do GT Gênero e Filosofia da UNPOF. Atualmente desenvolve pesquisas em epistemologia social feminista, feminismo decolonial e estudo das emoções. Em nome da comissão organizadora, eu queria estender novamente o agradecimento pelo aceite do convite, professora. Nós ficamos muito felizes com o aceite aí de fazer essa palestra de encerramento do ciclo de palestras da nossa semana acadêmica. Queria lembrar ao público, né, que a estrutura tem sido de 40 minutos de exposição e 20 minutos de conversa, né, mas que também está bem flexível em relação tanto à estrutura quanto ao tempo, né, tem sido bem flexível nas outras conferências também, então pode sentir bem à vontade quanto a isso, professora. E, sem mais delongas, já passo a palavra para ti. Tá bom. Obrigada, Matheus. Boa tarde a todas e todos. Bom, até curioso, né? É bem interessante, é bem importante, né, participar da semana da acadêmica, né, dos alunos, algo que eu venho participando, né, desde, enfim, do ano passado, e de um certo modo, né, vem acompanhando, né, todo esse período, né, de trabalho dentro da PUC. E curioso também que, enfim, né, já participei da abertura, agora do fechamento e, de fato, né, enfim, encerra, né, esse ciclo, enfim, né, que eu cumpri nesses quase 2 anos. Bom, isso para mim é muito importante também, pelo que eu escolhi, né, na verdade, como eu falei um pouquinho antes, acho que já tinha bastante gente aqui, a minha ideia hoje é, na verdade, apresentar um pouco do que foi feito, do qual é o trabalho no grupo, o que foi desenvolvido nesse tempo e abrir para perguntas, né? Então, assim, na verdade, é mais para... Eu não diria que é uma divulgação, né? Porque já foi divulgado bastante, né? Mas para vocês conhecerem um pouquinho mais, né, do que é isso, né? E do que a gente fez, né? Para quem não acompanhou, né? Todo esse nosso trabalho. Bom, aqui eu tenho o site, mas eu vou ler uma apresentação que eu fiz, que é bem curtinha, para mais ou menos situar para quem não conhece também, né, o que é esse grupo, esse projeto, né, Epistemologias Afetivas Feministas. Então, aqui eu vou aumentar um pouco. Como é que tá? Tá bom? Tá bom assim? Dá para... Bom, Tá. Bom, então, antes de tudo, né, e aí o grupo tem esse nome, né, grandão, e na verdade, assim, esse nome representa bem, né, o que nós temos desenvolvido, né, nessa proposta. A ideia surgiu, né, primeiro, quando eu percebi que havia já, né, muitos debates feministas, até muitas grupos, né, preocupados em atualizar historicamente, né, a história das pensadoras, mas que havia principalmente uma lacuna em torno das epistemologias, né, que eu considero fundamental para realmente você transformar, né, o que seria, né, os obstáculos que, enfim, né, que nós, mulheres dentro da filosofia, vivemos, né, de uma maneira geral, claro. Então, epistemologias, por que isso? Né? Nós estamos preocupadas em pensar metodologias, a gente está preocupado em entender que modo que é esse, né, que se constrói conhecimento a partir, né, e aí, claro, né, a ideia de experiência, que é um pouquinho diferente, a ideia do ponto de vista pessoal, como eu também comentei um pouco no lançamento, e principalmente dessa ideia de narrativas. Que narrativas são essas? Né? Que escritas são essas, né, que se diferenciam das narrativas que comumente são feitas,
né, na maioria das vezes por homens, né? Claro que não é uma contraposição aqui, né, propriamente, enfim, e a gente não quer, na verdade, a intenção não é perpetuar nenhum tipo de binarismo, mas o que acontece é que a gente tem toda uma tradição que é narrada por homens, né? E todos sabem, né? Muitas mulheres foram ignoradas dentro, né, dessa lista, né? A gente vê lá na coleção dos pensadores, enfim, a gente vê nos programas, nos planos de ensino, enfim, claro, agora mudou um pouco, mas ainda nós notamos muito isso. E de muitas outras narrativas que não foram aceitas. Algumas até foram aceitas, a gente tem Hannah Arendt, enfim, a gente tem outras figuras, né, outras pensadoras, né, principalmente dentro de um eixo do que a gente chama feminismo branco, né, liberal também, mas outras narrativas, e principalmente as narrativas do Sul, né, ou das não eurocêntricas, né, que também foram ignoradas, que têm algumas características um pouquinho diferentes dessas que já são mais conhecidas, né. E políticas afetivas feministas, isso eu vou explicar um pouquinho, né, o texto já traz isso. Por que políticas afetivas, né? Não claro que a epistemologia já é um ativismo político, né, principalmente dentro dessa epistemologia que é desconhecida, que é desvalorizada, né, que é depreciada, né, e isso eu estou falando de alguém que já ouviu bastante, né, esse tipo de comentário. Mas essas políticas têm principalmente a intenção de acolhimento, né, das alunas e, enfim, de uma série de problemas que, ao longo da nossa trajetória dentro da filosofia, nós nos deparamos. Então, assim, esse grupo, na verdade, também foi criado. Eu fiquei pensando o que eu quero, né? O que eu acho que seria bom para mim também, né? E é curioso porque eu percebi dentro de toda essa minha trajetória, apesar de ter tido sempre muito bom convívio com meus colegas, ao mesmo tempo eu enfrentava uma série de problemas e de abusos, enfim, uma série de coisas, e eu não me dava conta, na verdade, né? Eu, na verdade, cumpria muito bem o papel da mulher branca privilegiada que tenta compreender uma série de situações e, na verdade, até muitas vezes aceitei, enfim, tá, estou num lugar entre homens e achava isso, naturalizava, né, esse lugar. Mas depois, com os estudos feministas, né, você começa a perceber esses abusos, enfim, essas dificuldades, esses problemas, essas barreiras. Então, na verdade, eu criei um grupo que realmente tivesse uma preocupação de criar um lugar de acolhimento teórico e político também, né, e afetivo, e que esse político seria, né, o afetivo. A gente vai ver um pouquinho o que é isso. Deixa eu só... Tá, agora consegui minimizar. Bom, então, eu considero aqui que as epistemologias afetivas feministas na verdade, uma proposta estético-epistemológica de artesania do saber, né? Então, aqui já, né, a gente já resgata, né, e tenta se associar nessa ideia de que, na verdade, é como uma tecitura, né, como um bordado, né, enfim, que a gente faz em relação ao saber. O grupo tem natureza interdisciplinar, consiste em uma investigação acerca de diferentes questões que permeiam estudos feministas, mas que não se limitam a eles, né? Então, alguns dos problemas de que modo o gênero influencia a nossa compreensão de conhecimento, né? Então, que influência que é essa, né? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, mas de que modo que isso influencia? A noção de fato e verdade prejudicam as mulheres quando se apresentam como justificação de um certo tipo de conhecimento em detrimento de outras, né, epistemologias. Como normas e práticas de produção de conhecimento afetam a vida das mulheres e de outros grupos desprivilegiados implicados em sistemas de opressão, né? Então, na verdade, né, não é só para atender, né, nós mulheres, mas também enfim, outros grupos, né, que são excluídos, né, dessa esfera. Ou mesmo a proposta de compreender a realidade física da vida dos povos indígenas são meio de criar uma política descolonial contra os métodos acadêmicos de produção de conhecimento eurocêntricos, opressivos e inacessíveis. Aqui, claro, né, claramente, apesar de, enfim, não há uma exclusão, né, nem de filósofas europeias, tem algumas que a gente trabalha,
né? Enfim, ou norte-americanas, nem nada disso, mas, na verdade, a proposta do grupo também está muito alinhada com o feminismo decolonial. O grupo tem como objetivo, primeiro, a integração e diálogo com diferentes perspectivas em diferentes áreas do conhecimento, não se limitando às ciências sociais e humanas, né? Nós temos várias pesquisadoras, né, de diferentes campos de saber e da arte, das artes, principalmente das artes visuais. Agora nós temos, né, algumas ativistas também que têm nos aproximado por conta de certos debates que nós temos feito. Então, mas estabelece uma importante conexão com diferentes linguagens da arte através da produção de um arquivo afetivo criativo, né? Então, todo esse tempo também foi um modo de conseguir fazer esse arquivo. Segundo, com vistas a fortalecer narrativas objetivamente corporificadas, tem o propósito de realocar lugares e construir novos modos de fazer filosofia, ciência e produzir diferentes formas de conhecimento. Por fim, ressaltar o papel que as emoções e os outros estados afetivos desempenham na avaliação epistêmica e nos aproximam de uma epistemologia afetiva não insípida, né? Claro, todos, né, para aqueles que eu coloquei ali, né, um pouco na minha descrição, mas eu já trabalho há bastante tempo, estudo das emoções, então, né, procuro colocar em prática, né? Procuro aplicar, né, teoricamente também o que enfim, de que modo que as emoções são importantes dentro dessas avaliações. Gosto da ideia de que somos artesãs do saber, e essa proposta pretende, tal como Isabella Stengers aponta, também se apresentar como uma cosmopolítica que preste atenção, ou seja, abra uma escuta verdadeiramente empática. Aqui é muito importante, depois a gente pode conversar mais, e eu quero que vocês também me provoquem, né, bastante, não se sintam intimidados em tirar as dúvidas, porque, na verdade, aparentemente parece que o ambiente, né, da sala de aula, enfim, eles são empáticos, e há uma escuta. E, claro, há uma escuta, mas que escuta que é essa, né, que a gente está falando aqui? Escuta que é essa que não é alcançada, né, normalmente. Né, claro que com algumas exceções. Então, que preste atenção a outras narrativas não utilitárias e que retome nossas ancestralidades e nossas epistemes. O nós aqui, claro, somos nós mulheres, né, que foram construídas artesanalmente ao longo de muitos séculos, né? Então, a ideia de como que nós podemos incorporar também essas outras epistemes, né, que são produzidas, né, por outros grupos, né, e em outros espaços além da academia, de que modo que nós podemos fazer esse diálogo. Claro, nós fazemos filosofia, nós estamos produzindo ciência também, né, dentro da academia, né, mas de que modo que nós podemos dialogar, de que modo que nós podemos também entender, né, ou trazer essas referências para enfim, o que está sendo feito, né? Isso fica muito claro para as alunas de outras áreas, né? Porque a filosofia também de um certo modo, eu lembro, acho que foi o Norman que utilizou um termo muito bom ontem, eu não sei se eu consigo resgatar, se alguém lembrar, me fala, mas foi quando ele falou, acho que eu não anotei, a prestadora de serviço, né? Então, de um certo modo, né, nós somos prestadoras de serviço, então, assim, a ideia de trazer essas epistemologias também é possibilitar alunos de outros cursos que têm um trabalho de campo, né, e como que é que elas trabalham, elas sustentam essas análises, né, desses trabalhos de campo a partir de outras epistemologias que conseguem contemplar melhor, né, ou consegue oferecer, né, melhores subsídios para elas poderem, enfim, defender suas teses, etc. O que nós revemos, né? Conceitos que se propõem como imparciais e neutros, por isso valorizamos a escrita em primeira pessoa, narrativa e histórias de vida, percursos pessoais e principalmente todos os afetos que são ignorados dentro de uma perspectiva patriarcal e eurocêntrica. Então, é intencional quando eu trago a minha experiência, é intencional no sentido, não só intencional, mas é uma escolha, né, metodológica, realmente trazer, enfim, essa minha experiência, né, pessoal. E também
construindo, né, uma escrita onde todos esses afetos, né, eles se entrelaçam a toda a discussão teórica. Uma valorização e revisão da importância da experiência do ponto de vista metodológico, principalmente, né, tem um livro, até eu trabalhei na disciplina junto com o professor Nitamar, né, que foi sobre La Voces de la Experiência, da Ana Maria Bach. É bem interessante, que vai mostrar um panorama do que, né, de como que a experiência é importante dentro dessa epistemologia feminista. O conceito de narrativa situada e objetividade corporificada, de Harvey, é um dos nossos pontos de partida, né? Como vocês viram no artigo, né, do Filosofia Pura e Lais. O pensamento da nigeriana Yomi Oroke, que revê e questiona a cosmovisão ocidentocêntrica como marcadora de gênero. O feminismo de Lugones, que desvela e localiza em nossa história colonial, marcada não apenas pela colonização do poder, do saber, mas principalmente do gênero, carregando consigo os diversos preconceitos em gênero, classe e raça que ainda marcam nossas relações políticas e culturais. Tanto o grupo, e aí depois eu vou comentar um pouco do que a gente fez, né? E um deles é o Conversa Feminista, que foi criado principalmente nesse momento da pandemia, né? Foi, na verdade, já existia, mas que eram as nossas reuniões de grupo, mas ele depois se modificou um pouco, né? Dentro do período da pandemia. É um lugar de acolhimento das vozes, da fala e experiência de mulheres, um local onde podemos falar livremente, sem interrupções, sem disputas egóicas e sem julgamento baseados em modelos pré-estabelecidos. Né? Sem o combate, né? E sem ter que ficar sempre justificando e respondendo uma série de coisas que para nós, né? Enfim, tá muito bem resolvida. Na verdade, esse deveria ser o lugar da construção do saber, mas nós, pesquisadoras mulheres, cansamos de diferentes tipos de abuso que sofremos em toda a nossa trajetória e por isso temos escolhido criar esses ambientes seguros. Então, não é por acaso, já teve colegas, alunos, né, que quiseram participar, o Ítalo, né, enfim, que agora, né, não está mais aqui, mas eu falei para ele, olha, seria maravilhoso participar. Eu sei quem é o Ítalo, né, tem vários de vocês que não teria, a princípio, problema nenhum. Mas eu quis exatamente criar esse lugar, porque, na verdade, nesse momento, talvez em outro momento não, nós precisamos desse lugar de segurança. Nós precisamos de um lugar onde nós não tenhamos que ficar justificando, ou mesmo até ensinando, né? Enfim, os nossos colegas, né? Então, assim, na verdade, não é uma exclusão né, do gênero masculino, de forma alguma, porque eu até admiro muitos de vocês que têm trabalhado, e muitos também, quando eu estava no seminário, principalmente do professor Nitamar, se interessaram, né, pelas teorias que eu trabalhei, utilizaram em trabalhos, né, de disciplina. Então, na verdade, a questão é mais de ter esse ambiente seguro, né, para a gente não estar exposto, né, realmente aquilo que a gente, de uma maneira geral, sempre vivencia. Nesse ambiente seguro, também acolhemos as experiências de abuso, né? E, assim, para ter um ambiente seguro, é preciso que elas possam compartilhar esses abusos, né? E eles ficam ali, naquele ambiente, né? E, assim, é terrível, né? Porque muitas vezes elas trazem, e a gente percebe que a síndrome da impostora, né, ela é frequente, né, com essas alunas. Tem muitas alunas que não conseguem concluir, ou tem muita dificuldade, né, no desenvolvimento dos seus trabalhos, são extremamente inseguras e sofrem mesmo, quando, né, não vai para algo mais grave, que seria uma depressão, né? Então, é um ambiente também, né, e aqui eu pensei um pouco quando criei isso, né, pensando lá no grupo Combarri, né, que foi o principal grupo para negras, mulheres negras, as feministas negras norte-americanas, para criar esse lugar de consciência, né, que a gente chama dentro do feminismo, né? Então, é um lugar onde a gente também se expõe para a gente tomar consciência que aquilo não é pessoal, não é particular, nem individual, mas é um problema, né, que todas, né, enfrentam, né? E como que é que a gente pode superar isso, né? Outra questão, né, a que eu pulei um pouco, né? A universidade, principalmente o curso de filosofia, busca especialistas que organizem o seu pensamento apenas de forma linear, e qualquer construção rizomática que estabeleça conexões mais amplas são recusadas e muitas vezes ironizadas. Claro que aqui, né, não são todos, mas em grande parte, eu diria, né? Um exemplo, uma aluna comentou comigo que um professor, né,
chamou o estudo de epistemologia feminista, ou mesmo feminismo como moda, né? Isso é sem validade filosófica, né? Foi dito, né? No início, eu mesmo, né, tinha muita raiva, mas agora eu percebo a limitação desses horizontes, essa capacidade de escuta, de ignorância, de preguiça, né? O termo afetivo, e aí por último só, o termo afetivo diz respeito tanto a esse acolhimento, como também à inclusão da consideração dos afetos, emoções e sentires como parte motor e juízos avaliativos do saber e das epistêmias. Tenho, nos últimos 15 anos, desenvolvido uma grande pesquisa no estudo das emoções, desde a compreensão de algumas teorias éticas normativas modernas, tão valorizadas no Brasil, são questionáveis pelo modo que compreendem, né, o papel das emoções nas ações. Até acredito que faço uma leitura generosa de Kant, né, principalmente do seu trabalho tardio, que é a metafísica, porém a insuficiência teórica, exclusão ou marginalização das emoções tem provocado uma série de desastres teóricos e práticos em nossa sociedade. Somos regidos por emoções, são elas as responsáveis por nossos juízos, não há nenhum pensamento que não seja guiado por elas. Talvez possamos, então, sustentar a ideia de que o pensamento matemático o seria e a lógica a seu serviço. Mas quando consideramos uma etnomatemática, uma consideração numérica, geoespacial e mais recentemente algorítmica, não podemos deixar de lado as emoções. Nenhuma escolha, mesmo que chamada de racional, tem como base os sentidos. Enfim, eu poderia falar muito mais do que isso, é só um panorama e as escritas que eu tenho feito também de divulgação do próprio grupo, né? Acabei já falando mais do que eu queria, mas eu vou aqui apresentar rapidamente aqui o nosso site. Aqui um pouco, né, de quem participa dele, né? Eu estou junto com a Cristina Ribas, que é do PPG AV da URGS, tem a Érica também, que é do mesmo programa, a Cris também pós-doutoranda, a Ana, que é da psicologia da PUC, a Tatiana concluiu esse ano, né, o doutorado na história, ela que cuida da nossa filmografia, a Larissa, que é da filosofia, a Ellen, que é uma grande parceira, né, da história, que até na qualificação dela falaram que ela estava fazendo filosofia da história, que ela não estava fazendo história. Eu falei, bom, que bom, né? Isso é um elogio, né? Porque ela vem tentando, né, reconstruir essas metodologias. E a Giovana, né, que participou bastante, né, no primeiro momento, agora está um pouquinho afastada, mas também é do mestrado da filosofia. Tem muito mais gente, mas essas foram as que organizaram, né, o grupo. Nós nós construímos aproximações com diferentes grupos, né, tanto dentro da PUC, como em outras universidades, Genera, né, que é da Lina, que teve nós realizamos, né, eu convidei para o Conjunturas, tem o PPGAV, tem o LabTrans do Recôncavo Baiano, tem Direito na Unicinos, enfim, e outros espaços também de referência em Porto Alegre. Aqui, o que a gente tem, né? Eu vou só mostrar um geral, a gente tem os arquivos feministas, né? Nós começamos a criar esse arquivo porque eu senti uma necessidade de que houvesse um lugar para a busca dessas referências, porque a gente tem tudo muito solto. Claro que a gente tem, de acordo com alguns temas, já alguns sites que são organizados, mas, assim, muitas vezes as alunas que querem começar, ou quem quer começar a estudar, não tem um lugar realmente, onde que eu acho, né? Onde eu posso começar? E nós, nesse tempo, né, estamos construindo o que seria essa filmografia, que é a Tati, né, a Tatiana da História, que vem montando, então tem documentários. Ainda, a gente está ainda pequeno, né? Mas a ideia, né, é que a gente possa desenvolver cada vez mais. E ela faz análise de textos, como de filmes, né, como a gente vai ver. Biobibliografias, né, que seriam, na verdade, que a Ana Maria Bá, e, na verdade, essas epistemologias do Sul, e, na verdade, um feminismo, de uma maneira geral, mostra como a história de uma mulher, né, não pode ser ignorada, como essa experiência, né, tem que ser levada em consideração em relação à produção teórica.
A gente pegou aqui, a gente fez um primeiro apanhado, né, que era o que tinha no La Vozes de la Experiência, e isso ainda precisa ser desenvolvido, mas já tem algumas referências. E leituras. Aqui, claro, né, que é um pouquinho complicado, porque a gente cai em mas uma pensadora vai estar aqui ou vai estar ali, mas, enfim, de qualquer modo, é uma referência, né, uma possibilidade, e a gente tem tentado, né, trazer um pouco do que seria essas referências bibliográficas básicas. Os ensaios, que está aberto, né, para quem quiser participar, quem quiser enviar, não tem não é enfim, a produção de um periódico, de uma revista. Na verdade, claro, que a gente se preocupa estar dentro, né, do escopo que a gente trabalha, mas é também a proposta de ser um espaço onde as pesquisadoras podem apresentar textos que às vezes não são tão acadêmicos, né, mas que tem ali um desenvolvimento, né, de algo do interesse delas, que, na verdade, pode se tornar acadêmico, né, mas e que também gostaria de experimentar outras formas de escrita, etc. Então, tem um texto aqui de compartilhamento, de experiência, da Drica, uma análise do filme, e já era para estar o outro ensaio aqui que está lá na capa, mas não está aqui. E os eventos que nós realizamos desde o ano passado, né? Aqui tem alguns também que eu participei, tem a semana aqui de vocês, do ano passado, Mulheres na Ciência, que foi organizada pelas alunas, né, das ciências da PUC, junto com a professora Edla, alguns que nós organizamos, que eu participei, e principalmente o Conversas Feministas. Aí eu vou aqui para o Instagram. O Conversas Feministas, na verdade, surgiu quando nós tivemos que ir, né, totalmente para o ambiente virtual, porque nós já fazíamos as nossas reuniões, né, dentro da PUC. Nós pensamos que poderia criar um evento que abrisse para outras, né, outras pesquisadoras de outros lugares, né, muitas vezes amigas, né, das gurias que fazem parte do grupo. E daí eu tive a ideia de criar o Conversas Feministas, para ser um lugar de conversa, porque, de novo, né, tem a própria rede, né, hoje em dia o uso dessas redes, né, tem sido utilizado muito ou lives, né, que já são ou conversas entre duas pessoas, né, apesar de ser aberto para perguntas, ou, na verdade, aulas, né? E eu pensei em criar no formato do que tinha no grupo, estender um pouquinho, abrir um pouquinho mais para outras pesquisadoras de outros lugares e fazer conversas. Então, é muito do que como funciona o grupo, né? Que é trazer um tema e alguém apresenta esse tema e nós discutimos eles, né? Nós conversamos sobre ele. E tem sido bem interessante, ele começou aqui, ó, acho que foi abril, né? O primeiro, acho que foi abril o primeiro, convidando a Suzana, e depois, aqui tem um pouco, né, de cada uma de nós, a referência de cada uma das que compõem o grupo, e nós começamos a trazer esses temas, né, essas conversas, né, e tem sido muito interessante. A gente já teve assim, mais de, não sei, 150 pessoas talvez, né, que passou pelo grupo, claro que algumas ficam, outras não, mas a gente tem sido muito bom, porque tem muitas que também têm se interessado em participar do grupo. Por quê? Porque elas falam, eu não tenho isso na minha universidade, eu não tenho esse espaço, né? Que maravilhoso, enfim, ter esse espaço, né? Poder compartilhar com vocês. A gente nós, na verdade, fazemos no Zoom, e nós restringimos, né? Nós procuramos sempre enviar um e-mail para a gente não abrir também, né? Para qualquer pessoa, para não correr risco, né? De ter invasores. Bom, e nós começamos quinzenalmente, mas também estava atrapalhando um pouquinho o próprio trabalho do grupo, que aí é onde a gente aprofunda mais nesse texto, onde a gente vai fazer também as alunas, as pesquisadoras, elas trazem o trabalho delas, seja a tese, seja um artigo que estão escrevendo, nós lemos, discutimos, muitas vezes revisamos. Então, é um trabalho extremamente colaborativo, é um trabalho que eu fico muito feliz, porque ele tem a minha cara, que nós trabalhamos juntas e não tem, claro, enfim, sempre há diferenças, né, enfim, hierárquicas, né, de titulação, mas, de um certo modo, ele tem uma autonomia que eu fico muito feliz, né, elas produzem, elas querem renovar o site, elas utilizam, né,
esse grupo como um espaço delas também. Elas sugerem, enfim. Então, tem sido muito bom poder, né, desenvolver todo esse trabalho que a gente tem feito desde o ano passado. Aqui é o último que foi feito pela Tatiana, que vai discutir essa questão do CAMP, né? E é bem interessante, ela defendeu uma tese sobre os filmes noir de um período dos Estados Unidos, né? E tem mais uma relação mais forte com as masculinidades. Enfim, é isso. Acho que falei mais do que achei que ia falar. Professora, a gente agradece muito por toda a exposição, né, por apresentar também o grupo, que algumas pessoas que não conhecessem também o trabalho, né, interessante ser mais divulgado também, né, a gente fica feliz de também poder ser um canal de divulgação. Nós vamos abrir agora para conversa, né, para as manifestações, sejam elas escritas, sejam elas pelo microfone, como as pessoas se sentirem mais confortáveis também, ninguém precisa se sentir envergonhado de se manifestar. A gente já tem uma inscrição da Renata aqui para falar, e o professor Itamar também mandou uma mensagem. Aí eu não sei, professora, como que a senhora acha melhor fazer, se a gente faz um conjunto de manifestações, depois retorna para ti, ou se faz uma e volta, tipo bate e volta, como achar melhor. Não sei se a professora me ouviu. Será que está aberto o microfone dele? Não sei também se eu fui ouvido. Não, foi ouvido. É a Carol que não ouviu. Eu acho que a Carol não ouviu. Professora, eu perguntei se... Como que acha melhor de fazer, se a gente faz um conjunto de perguntas e manifestações, depois retorna para ti, ou se prefere um meio que bate e volta, assim? Desculpa, eu não pensei que era para mim essa pergunta. Eu achei que era para o público, do jeito que tu fez. Por isso que não reparei. Para mim, tanto faz. Eu acho que, assim, na verdade, pode ser umas duas, né? Eu acho que, enfim, também dá um intervalo, né, para os outros formularem. Acho que duas é bom. Então, ótimo. Então, vamos começar já com a Renata e com o próprio professor Itamar, né? A Renata está com o microfone aberto já, né? Para quem não quiser falar. E só já vou falar a pergunta do professor Itamar também, né? Ele fala ali que foi uma excelente fala, parabeniza a professora Carol pelo grupo de pesquisa, né? E a pergunta que faz é se a professora, né, faz uma distinção entre afetos e emoções e como sugerem algumas feministas. E agora também está contigo, Renata. Obrigada pelo espaço, obrigada pela fala, Carol. É muito legal ver o trabalho que você está desenvolvendo ali com o grupo de epistemologias feministas, do qual eu sou membro honorária, embora eu não seja ativa, né? Questões de agenda, enfim. Mas o trabalho que tu desenvolve é uma coisa que a gente tinha como demanda há muito tempo, né? Enquanto aluna da filosofia e outros cursos, né? Que é como tudo que tu explicou, uma demanda de um espaço de segurança onde se pudesse desenvolver uma pesquisa e, ao mesmo tempo, tu se sentisse acolhida, né? Que é uma grande demanda. Se sentir acolhida, não ser uma estrangeira num ambiente em que tu trabalha o tempo inteiro, que é a academia. Nessa mesma caminhada, eu venho desde que eu entrei na PUC por pós-graduação, trabalhando em alguns projetos, em um e que outro. Um deles foi o que tu citou, que eu ajudei a organizar, né, junto com as meninas da educação e das ciências sociais, que foi o Mulheres na Ciência, que era a ideia de promover o espaço das mulheres nas ciências, dar visibilidade para todas as mulheres. A gente fez um trabalho ali que envolvia desde a galera da graduação, que trouxemos o pessoal do ensino médio, os meninos do ensino médio, para fomentar a ideia de que gurias venham para cá, que esse espaço é de vocês também. E foi um trabalho lindo, do qual eu tive a oportunidade de participar junto com as gurias, que desenvolveram, que idealizaram, e tivemos a tua fala, inclusive. E eu me lembro que, na época, a gente teve uma certa... A gente teve, não. Certa não é a palavra correta. Tivemos muita resistência do público masculino, né? O que era o Mulheres na Ciência? Era basicamente é pejorativo, mas
enfim, era um clube da Luluzinha para falar de mulheres na ciência, tá? Naquele evento que a gente fez ao longo de uma semana, esse evento a gente organizou, pensamos até em empreendedorismo, em formas de como dar para a mulher autonomia financeira e ajudar aquelas que buscam por esse tipo de autonomia. Então, esse evento ele ia das 8 da manhã até as 9, 10 horas da noite. A gente trabalhava o dia inteiro. Eu, a Tayane, a Paola, a Júlia, enfim, todo um grupo que trabalhou junto, todo mundo trabalhando de graça, assim, porque acreditou na ideia e era só mulheres. Isso é uma coisa que me deixou frustrado, porque muitos até, o que elas estão fazendo ali, né? Olha que ridículo fazer esse espaço, fazer esse evento, um evento das mulheres, né? Claro, nunca ninguém vai te falar pessoalmente, né? Porque esse é o tipo de coisa que tu fala nos corredores com nos teus monólogos em grupo, que é todo mundo que diz a mesma opinião, mas ninguém fala pessoalmente para quem está organizando e trabalhando nisso. Mas aí, quando chega num ambiente assim, vários vão dizer, não, eu apoio a causa das mulheres, não, eu apoio as mulheres nas ciências e tudo mais. Enfim, o meu relato / pergunta é, e aí eu te pergunto, porque eu quero uma fórmula, porque eu preciso, tu está mais tempo nisso que eu, eu preciso dessa fórmula. Como lidar com isso? Porque ao mesmo tempo que a gente constrói esse evento que tem uma relevância histórica, assim, para não só na biografia da gente, mas a gente colocou no espaço de uma universidade a importância da mulher estar valorizada, não só estar dentro, mas estar valorizada nas ciências em suas múltiplas formas. E, ao mesmo tempo, o que eu percebi foi a chacota daqueles que, enfim, não participaram, se negaram a ver o que estava acontecendo, né? Foram críticas do tipo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou criticar porque eu me sinto atacado, porque fizeram um espaço com o nome mulheres e eu não estou incluso, né? Então, eu acho que eu já me estendi, não quero ir muito longe também, mas se tu puder dar algum tipo de formulação para essa pergunta, eu te agradeço muito. E parabéns, tá lindo o grupo de epistemologias feministas, o trabalho que tu faz com as gurias é realmente muito legal. Eu acho que posso responder, né? Porque a professora Itamar já fez a pergunta, né? Ou gostaria de formular, ou, enfim, não sei. Ou posso já responder, Renata? Pode ir já, professora. Tá. Obrigada, Renata. Eu gostaria de aproveitar, já que eu não fiz isso ontem, né? Gostaria de fazer isso hoje, né? Também te parabenizar como aluna, porque, né, em todo esse processo, né, você foi uma né, junto com Norma, também não só pelo Filosofia por Ela, Elais, mas também no início que eu cheguei na universidade, né? Tu preparou o cartaz, tu estava ali, né? Tu preparou um grupo de WhatsApp primeiro. Então, enfim, e por outras razões, porque eu sei que é difícil, né? Tu acabou, né, não conseguindo, né, se manter, como a Camila também Barbosa, que também estava no início, que contribuiu bastante, né? A Camila é uma das alunas que eu diria, ela tem um conhecimento de feminismo muito maior, né, do que o meu, né? Mas também eu entendo, porque também sei esse lugar, né? Mas também sei o quanto também, né? E eu fiquei triste ao longo desse processo, posso revelar agora também, né? O quanto eu fiquei triste pela saída de vocês, pela não participação de vocês, né? Porque eu tive, claro, ainda tem alunos, né, da filosofia, mas muitas alunas de outros cursos. Cadê essas gurias da filosofia? Por que elas não estão conseguindo vir, né? O que está acontecendo, né? E tentei, enfim, conversar contigo, né, com a Camila, enfim, um tempo para entender isso melhor, né? Mas eu sei que tem essa outra exigência que também não é incompatível, né? E, enfim, tem uma hora que você tem que mergulhar no teu trabalho e é mais ou menos isso. Agora, sim, como que eu vou responder isso para você? Né? Na verdade, eu acho que assim, eu vou responder a partir da minha própria experiência, né? Eu sempre achei que, de fato, a filosofia era um ambiente masculino, porque eu só tinha colegas homens. Eu tive que viver e sobreviver, enfim, só tendo esse convívio com homens, né? E depois teve um momento que eu comecei a perceber, né, como eu já falei isso no início, que era bem diferente. Eu hoje, na verdade, e aí eu acho que a idade, né, enfim, talvez também, né, muitas leituras, a gente vai se cansando e vai cansando de ocupar esse lugar, né, protetor, eu diria muito maternal até, né, do cuidado que a gente tem com eles,
né? Eu vou colocar eles, né? Em geral, e aqui, por favor, não sou todos, né? Mas está dentro desse gênero, né? Que é esse lugar de como se a gente tivesse que fazer algum esforço para eles aprenderem o que acho que, na verdade, eles têm que correr atrás, tanto que muitos fazem, né? Aqui a gente tem vários, não vou dar exemplo, que todo mundo já sabe quem estuda só mulheres, né? Que estuda as mulheres, né? Que vai atrás, que corre atrás. O que eu sinto também, quando a gente faz eventos, pouca participação, não muita atenção. Por quê? Porque eles ainda querem reproduzir os modelos, porque tem toda uma história, isso não é só uma reprodução no sentido de, é porque é o gênero masculino ou feminino. Na verdade, também, toda uma matriz que é construída, né? Então, é difícil, o que a gente vai fazer é o Clube da Lulu. Eles não, assim, muitos não veem isso como, né? Desprezam, como eu falei, vê como moda, né? Quando, na verdade, peraí, tu tá dentro desse contexto atual e tu não tá curioso, né? Para conhecer, e tu não tá curioso para se expor, né? Agora, sim, com o tempo a gente aprende, assim, eu mesmo, hoje em dia, eu já não quero mais, né? Quem não, como eu falei, o Ítalo, teve alguns que procuraram, claro, eu queria ter criado algo também que pudesse ampliar esse público. Mas, nesse momento, eu estou preocupada com vocês, né? Eu quero, então, assim, é isso, é para ter só mulheres? É para ter só mulheres. Então, vamos lá, vamos nós fazermos isso. E quem estiver aberto para o diálogo, que se exponha, que venha até nós, né? Então, chega dessa docilidade e dessa proteção que, enfim, que eu acho que o feminismo branco, né, faz muito, né, eles são legais, ou eles, né, como você falou, a questão da simpatia, sim, são simpáticos, estão junto na causa, mas não estão de fato, né, quando a luta é para ser feita. Então, tem uma reserva política também. As mulheres começaram a se unir em grupos, isso eu discuti com o Norman no outras semanas, né, do Semana dos Alunos, da Semana Acadêmica. Ele perguntou por que é que as mulheres estão criando programas de gênero. Porque elas cansaram de ficar na disputa, né, e na briga para ter o lugar delas. Então vamos nos isolar, vamos pegar e formar o nosso clubinho, já que tem o clubinho do Bolinha, né? Claro que assim, hoje nós estamos sendo chamadas para palestras, para publicações, etc., né, para uma série de coisas, mas assim, é porque muitos querem ficar bem, né? Eu sou simpático à causa. Mas, de fato, que rupturas que estão sendo feitas? É claro que eu acho que já é um passo. Não estou querendo, de forma alguma, né, desvalorizar, porque eu acho que, assim, tem muitos que eu acho que tem diferentes níveis de esforço. Mas, assim, é preciso mais, né, do que isso, né? E eu foi um lugar só que eu tive esse ano, porque a gente recebeu muito, muito convite, e teve um que ficou claramente, né, que era uma pessoa que não estava me respeitando, porque queria, no evento dele, ter uma mulher que ia falar sobre epistemologia feminista. Então, era para ele, não era para mim, ou para o grupo, ou para... Enfim, então eu não vou, né? Eu simplesmente não vou. Né? Vai deixar de divulgar? Sim, porque eu não quero estar em espaços, né, que, na verdade, não valorizam, né, o que está sendo feito. Né? Não estão, de fato, interessados. Só estão, de fato, interessados em manter a política que já existe. Vamos dar cotas, né? Vamos lá, vamos ter uma mulher, Não, tem que ter mais, né, do que uma, né? Tem que ter várias, né? Então, assim, eu diria para você, como aí essa fórmula, não se preocupa, procura as mulheres, é muito bom, aproveita, sai, sabe, até, nossa, é libertador, desculpa, mas é libertador, sabe, assim, a gente não precisa mais, sabe, ficar se justificando, ficar numa competição, sabe, assim, que traz uma série de emoções complicadas, que tu vai para casa arrasada, sabe, que você fala, não me entenderam, tá, mas beleza, enfim, deixa para lá, deixa que eles corram atrás se achar necessário, e quem não correr atrás vai estar por fora, né, porque as mudanças estão aí, né, então, enfim, não dê bola, apenas. Muito obrigada, realmente, eu acho que é isso mesmo. Sobre o negócio desculpa, Matheus, e eu já vou passar para o professor Norman, perdão, Itamar, perdão mesmo. Mas sobre esse negócio do lugar de fala, assim, eu tenho uma impressão de que o lugar de fala, ele está sendo distorcido de uma tal forma que virou um cativeiro de fala, entendeu? Até escrevi isso ontem, assim. Porque, assim, agora a gente vai ter uma figura cativa para falar de um determinado assunto identitário. Aí, assim, só chama pessoas negras para falar de racismo,
Mas, assim, claro, negros falam de racismo, perfeito. Mas negros falam de várias outras coisas. A vida deles não é só isso, academicamente, né? Exato. Mulheres falaram só de feminismo. Academicamente, tu tem... Claro, tem aquelas que a pesquisa é essa e ok. Mas, enfim, eles acabam te reduzindo a um lugar de fala, sempre, que é até desrespeitoso. Porque, assim, então, assim, agora a gente te dá só esse espacinho aqui para ti e te conforma. Isso é o espaço que tu vai ter para falar e que a gente te legitima. Porque eu não estou podendo falar porque vocês inventaram essa coisa do lugar de fala, que agora eu não posso falar por ti sobre isso. Mas tu também só pode falar sobre isso, né? Enfim, vou finalizar. Obrigada. A fala, na verdade, que eu acho que tem que ser mais dito, né, que é preciso escuta. Eu acho que eles não têm que falar mais, né? Tem que escutar e aprender. Como a gente também aprendeu com eles, né? E eu não desprezo nada de tudo que eu conheci, né? Ao contrário, né? Sempre tive muita admiração e eu quero essa mesma, né? Enfim, mas nem sempre ela vai acontecer. Bom, eu vou responder para a professora Nitamar. Nitamar, na verdade, eu utilizo a palavra afetivo estilisticamente, né? Porque seria estranho falar emotivo, enfim, é uma questão de uso. Eu tenho todo um debate, né? O professor já conhece um pouco, né? O termo emoções, ele é complicado, enfim, né? Porque tem paixões, mesmo sobre emoções, cada um entende uma coisa, entende só como emoção básica, muitas vezes, enfim. Não estou me referindo a Spinoza, não estou querendo falar afeto no sentido todos, né? É claro, afeto, até quando fala, né, tem sentido mais comum, né? De afetivo no sentido de ser afetuoso, mas não é só isso, né? Porque é isso, né? De que modo que e aí eu posso generalizar, talvez, né? Independente de ser emoções, afetos, paixões, patos, etc. E tal, que é que esse tipo, né, de componente, né, dos nossos juízos, né, que interferem nas avaliações. Né? Então, isso que eu estou interessada. Então, quando eu estou falando de uma epistemologia afetiva, é nos dois sentidos, no sentido desse de acolhimento, né, do grupo, de acolher essas pesquisadoras, essas demandas pessoais e coletivas, mas ao mesmo tempo, então, afetuoso, mas ao mesmo tempo também no sentido de uma construção de uma teoria onde as emoções estejam presentes. Eu acho que, assim, quais autoras, né, o professor conhece, eu trabalho a Sarah Med, né, que tem eu trabalhei, eu vou apresentar, né, no evento, né, sobre bioética, vou utilizá-la, né, então, assim, tem várias outras, né, mas, assim, a Med é uma referência que eu gosto muito, que eu me identifico bastante. Mas de uma maneira, e aí até ela vai falar, né, quando a mulher coloca o termo emoção, né, parece que ela está realmente até fazendo algo que não é filosófico, né? Ou quando ela coloca aqui, né, nesse uso mais comum de afetivo, né? Isso não é para ser feito na filosofia, né? A filosofia não é esse espaço para ter isso, né? E, na verdade, ao contrário, né? Eu acho que toda enfim, essa metodologia, né, que a gente tem dentro de algumas epistemologias feministas, e também, principalmente na metodologia, a presença dos afetos, das emoções, é muito importante. Tem uma professora de Cuiabá, da Federal, né, do Mato Grosso, que se aproximou do grupo, que é a Márcia Alves, que ela trabalha a geografia das emoções. Né? Dentro da geografia, ela também faz o mesmo tipo de trabalho que eu venho fazendo dentro da filosofia, e isso, né, há mais de 12 anos, 13 anos, lá sei eu, alguma coisa assim, né? Que é como que a gente pode colocar isso, mas aí o que acontece? Mesmo esse debate sobre as emoções, né? Ele é muito especializado, né, dentro da filosofia, dentro das discussões da metaética, da filosofia da mente, né? Muitos homens discutem isso, mas dentro do modelo, que é um modelo comum, né? Que é um modelo já, enfim, né, tradicional. Eu tento, e aí sou eu mesma, né, fazendo essa construção de uma epistemologia afetiva, né? Então, isso é enfim, eu posso dizer que é uma criação minha, e estou tentando, né, enfim, estou construindo toda essa, né, enfim, essa argumentação, como que a gente pode pensar uma epistemologia afetiva. Claro que aqui é uma contraposição, né, enfim, de que a epistemologia não precisa só, né, enfim,
enfim, daquele todo arcabouço, né, que não preciso explicar agora, né, que a gente já conhece, né, enfim, que é muito lógico, que é muitas vezes procura estruturas lógicas, matemáticas e etc., né? E aqui é o contrário, é baseado em narrativas situadas. Obrigado, professora. Nós temos mais uma mensagem ali no chat, eu vou ler aqui para todo mundo poder ouvir. Também lembrando que nós seguimos abertos durante essa leitura e a resposta da professora também, para quem mais quiser se colocar. O Arthur Pinto fala: boa tarde, professora. Espero que tudo esteja bem. Fico muito feliz com a sua presença e exposição muito bem preparada. Nós já nos conhecemos de alguns estudos realizados em paralelo com o professor Nitamar. Minha dúvida é a seguinte: já há alguns anos eu tenho trabalhado com o ensino básico, com o qual leciono disciplina de sociologia ao ensino médio. Nesta, temos um momento próprio para estudar os feminismos, epistemologias e movimentos sociais. Neste ano, elaboramos um projeto voltado ao estudo de Simone de Beauvoir, Riwen Connell, Bell Hooks, Helena Irata, Lélia Gonzalez, Judith Butler, etc. No entanto, com todas estas exposições que temos tido, tanto nas disciplinas que envolvem a teoria crítica, quanto, e principalmente, nas exposições que temos acompanhado na semana acadêmica, eu tenho sentido que devo buscar fazer mais do que expor as ideias dessas autoras nas plataformas de ensino. Assim sendo, gostaria de saber quais abordagens e problemáticas você considera serem urgentes no trabalho com adolescentes e estudantes. Desde já agradeço. Grande abraço. Passo para a professora e também, lembrando, quem quiser se manifestar, o chat está aberto. Bom, obrigada, Arthur. Realmente, né, o que acontece já é muito bom, né, e muito importante, né, levar, enfim, essas pensadores, porque, na verdade, o que acontece não é só o fato de uma inclusão, como eu falei, né, de cotas. Mas, gente, é maravilhoso. Eu só estudo mulheres agora, né, porque realmente elas têm inovado muito, né, em relação a uma série de debates. O que eu diria? Claro, né? Eu não sei né, a tua experiência, tu tá compartilhando aqui, mas de uma maneira geral, né? Tô super generalizando, o que acontece é realmente dentro do ensino médio ser mais trabalhado teorias, né? E pensamentos. Eu, na verdade, ou mesmo dentro da própria filosofia, né? Que faz muita história da filosofia. Eu não trabalho com história da filosofia, né? Eu trabalho com temas, né? Eu trabalho com problemas. Né? Então, eu diria, né? Claro, eu acho que tem um momento de apresentar essas autoras, e eu acho que é bom, né? Esse recorte que tu faz. Eu acho que, claro, o que faltaria, né? Talvez... e aí eu acho que pode ser interessante, né? Na minha graduação, eu tive muita experiência com ensino, porque eu fiz licenciatura, fui monitora de metodologia e de prática, né, de ensino de filosofia, e eu era muito preocupada, enfim, em realmente criar modos, sabe? Eu sempre gostei de tornar a filosofia algo gostoso, mais saboroso e mais fora desse modelo, né? Que eu brinco, né? Que é o modelo que tem, por acaso, no filme da Hannah Arendt, né? Que é o filósofo lá, né? Sentado ou deitado, refletindo e pensando. Não, né? Eu acho que dá para a gente fazer filosofia caminhando, mais peripatética, né? Caminhando, dançando, enfim, fazendo outras coisas. Então, o que eu diria, na verdade, talvez começar a buscar esses temas, né? Quando a gente fala de epistemologia ou de narrativas, claro que tem toda uma discussão teórica, né? Sobre, por exemplo, o que é objetividade, né? Então, a Harari, como está no meu artigo, né, do livro da Filosofia por Elas, a Harari vai falar que, na verdade, é pensar uma objetividade corporificada, né? Enfim, então, na verdade, como que a gente sai desses modelos de neutralidade, de imparcialidade? Então, esse seria um bom tema. Um outro tema também, né, que eu acho, né, porque assim, o que acontece? Eu acho que também, e esse foi o intuito do grupo, essas discussões identitárias, elas também acabam criando mais conflitos do que aproximações. Eu estava conversando com o professor Nuno, né, que ontem a gente conversou depois, porque eu vi que ficou uma pergunta, né, para ele, e enfim, eu queria saber, eu fiquei curiosa, né? E a nossa conversa foi como que a gente pode fazer alianças, né? Eu acho que, assim, na verdade, dentro de uma sala de aula, é importante, claro, apresentar essa outra perspectiva, mas de que modo que se podem fazer alianças, né? E essas alianças são feitas quando a gente consegue encontrar problemas em comum, né? Então, quais seriam esses problemas, né? Fora dos problemas, né? Também identitários, né? Então, a questão da narrativa, eu acho que é muito legal, né? Principalmente para o ensino médio,
porque eu sempre achei, assim, eu vi a filosofia mais do que história. Eu acho que a história é só uma ferramenta, né? Os pensadores são só ferramentas. Eu preciso, na verdade, saber o que eu quero, sobre o que eu quero falar, sobre o que eu quero discutir, sobre o que eu quero problematizar. E a partir disso, eu posso usar os filósofos, né? Eu posso utilizar as teorias. Então, quais são os temas, né? A questão da narrativa em primeira pessoa é muito importante, né? Como que eles colocam a história de vida deles, né? Dentro dessas especulações filosóficas. Né? E aí você já trabalha sair do modelo de neutralidade, de imparcialidade, você já discute questões de opressão, como que você coloca, né, dentro do debate filosófico, como você resgata, né? Porque, assim, também não é nenhuma novidade isso, os gregos faziam lá, enfim, tinha um período, tem alguns momentos até da história, mesmo na modernidade, em outros períodos, que alguns autores fazem isso, né? A vida deles está ali muito claramente, né? Mas eu diria para realmente começar a discutir principalmente narrativas, que eu acho que seria uma boa ideia. O que mais poderia ser? Enfim, não sei se eu consigo que a gente trabalha mais com a ideia da história oral. Eu acho que tem, claro, tem temas, né, que são temas polêmicos da atualidade, né, que você pode falar, a questão do cancelamento, enfim. Aí eu gosto muito, eu acho muito interessante, né? Eu sempre trabalhei com ética aplicada. O que está acontecendo agora? Qual é a questão, né, que está aí na polêmica da vez, né? Como que eu pego e com essa polêmica da vez eu vou levar, né, para o feminismo, né? Ou como que eu vou mostrar essa perspectiva feminista? Ou como que eu vou discutir esses conflitos, né, a partir dessas teorias. Aí tem que pensar, né, tem que organizar quais seriam esses, pode ser o cancelamento, né, enfim, aí eu vou trazer o feminismo de Lélia, né, e outros, né, pode ser, eu escutei, tem uns podcasts maravilhosos, teve um que eu recomendei para o grupo, eu não sei se eu coloquei, acho que não foi aqui, é tanta coisa acontecendo que eu já nem sei mais. É um podcast que é Afrofuturo, e é feito sobre pensamento, né, africano, né, principalmente, né, e foi bem interessante que era sobre o amor, mas, gente, ali estava falando sobre uma série de coisas, e tinha bastante do pensamento da Yomi Oroqué. Então, assim, tem podcasts que podem ser trabalhados, sabe, que são incríveis, que tem um conteúdo, né, muito bom para se trabalhar feminismo. Depois, você pode me mandar um e-mail, a gente pode conversar, né, melhor, e eu posso te passar algumas dicas. Mas obrigada por essa pergunta, pela sua pergunta e também pela preocupação, né, e também desse ativismo também junto, né, com as mulheres. Obrigado, professora. Arthur também pela pergunta, também professor Itamar, Renata, que também fizeram manifestações aí, né? Nós temos mais duas perguntas no chat ali. Elas duas são relacionadas com referências bibliográficas, né? Inclusive, a Luciana Zarte pergunta, né? Fala, na verdade, né? Boa tarde, professora. Como avalia os estudos sobre Simone de Beauvoir? Importantes, superados? Obrigada. E o Fernando Silva fala, né? Boa tarde, Carol. Se ainda tiver tempo, tem tempo. Queria te ouvir falar um pouco mais sobre como foi se estabelecendo o conjunto de referências do grupo. Quais autoras se tornaram especialmente importantes para o grupo em geral e por quê? Tá. Bom, Luciana, né? Os estudos sobre Beauvoir. Gente, olha, eu sou sincera, já me conhecem, já sabem. Assim, eu não posso negar o valor de Simone de Beauvoir, mas eu, assim, gente, deu já, né? Tem muita coisa. Claro, ela tem uma importância histórica, localizada, enfim, eu não estou querendo de forma alguma desvalorizar, por favor, quem sou eu, enfim, para fazer isso. Mas tem tantas outras que são deixadas de lado por conta dessa insistência, né? E aí, de novo, né? Quando bem... Claro que eu também entendo que é muito recente, né? Essa mudança dentro da filosofia, ela ainda está acontecendo. Então, esse ativismo também de nós, né? Porque eu acho que também tinha que partir de nós, mulheres dentro da filosofia, né? De trazer outros estudos, e mesmo porque todas nós, né, eu participo do grupo de gênero, todas nós, poucas ali, de fato, estudam feminismo há muito tempo, né? Elas realmente, na verdade, assim, você é feminista porque você é mulher dentro de um lugar cheio de homens, né? Mas, assim,
tem tantas outras pensadoras, né? Então, assim, é legal, é bom, é importante. Na graduação é muito importante estudar a Simone, né? Eu acho que tem alguns trabalhos que são feitos, são interessantes, mas eu não sei, eu acho que a Simone tem um limite em relação, dependendo de qual debate, ou qual problema que você vai estudar, e eu acho que tem outras pensadoras muito mais interessantes, né, do que ela, né? Então, a questão de superação depende, né? Eu acho que assim, o problema é que também, o que acontece? A gente é esquizofrênico, né? Estudo de novo que eu estou utilizando esse termo, e isso não é politicamente correto, mas que é esse estado, né? De realmente a gente não vai vir, a gente não tem isso construído, né? Essa questão de superação. Sim e não, né? Na verdade, em alguns pontos sim, outros pontos não, né? Mas o que acontece é que tem muito mais teorias, né? Eu, quando li, e aí eu vou emendar na pergunta do Fernando, né? Quando eu li Haraway, e Haraway para mim foi a figura que escancarou, né? Assim, eu falei, gente, eu queria... Como que eu não li Haraway antes, né? Porque, assim, eu me vi ali, eu me vi todas as críticas que eu fazia quando eu estava no início, desde a graduação, do mestrado, enfim, tudo aquilo que eu via ao meu redor, a Haraway estava falando ali. Ela estava criticando exatamente, né? Claro que não eram os mesmos pontos que ela é, né? O ponto dela de partir da biologia. Mas não tinha como. Então, assim, eu sou apaixonada, né? Tanto que no início, né? Eu escrevi bastante sobre Haraway. As alunas, claro, né? Foram junto, né? Tem algo muito curioso também, né? Só para comentar a Ellen, né? Que é da história. Ela falou, Carol, tu que começou esse negócio de epistemologia feminista e agora todo mundo fala como se, né, que sem fazer referência a você. Eu falei, não tem isso, né? O importante é estar sendo divulgado. Mas o que acontece? Eu, de certo modo, consegui também divulgar. Claro que tu faz um trabalho também de divulgação dessas autoras, né, dentro dos grupos, né, dos temas que tu trabalha, mas de um certo modo eu fiz para outras, né, gurias de outras áreas, né? Claro que a Haraway já é um pouco conhecida, mas ela é é o ponto de partida, porque é o ponto de partida também do meu projeto que eu apresentei para a PUC, né, de pós-doc, né? Então, esse é o ponto de partida e elas utilizam bastante. A gente também começou a discutir muito narrativas, né, a partir da primeira pessoa. Então, aí vem Glória Zadua, a gente trabalhou Ana Maria Bá, né, para discutir que metodologia que é essa, ou quais são esses princípios, enfim, dessa epistemologia, como que é que a gente apresenta esses problemas. Então, a Ana Maria Bá, ela faz uma reunião, né, de todas, né, tem Sandra Harding, enfim, tem a Anderson, tem, enfim, uma série de outras, né. E daí depois teve um momento que ficou mais forte, claro, eu acabo influenciando o grupo, mas a gente acaba também compartilhando uma certa sintonia, né, eu não sei o que vem primeiro, né, a sintonia do grupo e que acaba que a sintonia das discussões, mas o feminismo decolonial com a Lugones, né, que a gente trabalhou bastante, né, então a gente vem trabalhando bastante, porque eu comecei a me preocupar com essas epistemologias mais não ocidentocentradas, né, e daí a gente começou a trabalhar bastante a Lugones, a gente trabalhou Spivak também, né, então a gente tenta sair, né, desses lugares. A gente não trabalhou, eu não quis trabalhar também aquilo que, por exemplo, a Edla já trabalhou no curso de educação, porque tinha algumas gurias da educação, né, no grupo. E ela trabalhou Federici, enfim, o mesmo na disciplina, no seminário Cadê com Norma, né, trabalhamos, né, trabalharam, né, Federici. Eu prefiro sair desses que já estão sendo trabalhados, né, de ir para outros. A Sara Med, né, que eu trabalho, então, mais, né. Teve também, que foi muito interessante, que tem a sugestão das alunas, né, a gente trabalhou quando foi no mês, sobre, que seria da visibilidade lésbica, né, agora eu vou esquecer, tem um branco, assim, que é um texto, é a Adriana Rich, que é um texto fantástico, né, que enfim, seria de um movimento, né, lésbico, mas, assim, ali subverte, né, é um movimento de todas as mulheres, né, por que aí, né, as mulheres cis, né, ou, enfim, quando você é uma mulher cis, como é que você exclui, né, esse lugar, né,
esse olhar, né, sobre, enfim, sobre a ciência, enfim, sobre a sociedade de uma maneira geral. E a Dana Rich é incrível. Você também, de novo, aqui começa a ver que, na verdade, é o que toda mulher vivencia, né? E de que modo por que a gente não faz e não adere ou não se aproxima, né? Porque há muita exclusão também, como a gente falou do feminismo branco, né, liberal, também há, né, uma exclusão, né, do feminismo lésbico, né? Então, enfim, aí a gente também trabalhou algumas, não chegou a ser teorias, né, mas tem tido um debate que é muito difícil de fazer, né, a questão da reprodução, né, do aborto, né, que está associado a ela, mas a gente não trabalhou nenhum autor específico, mas a Bell Hooks é bem interessante, né, para trabalhar isso. A gente não tem uma linha, né, enfim, não tem uma escola, ou enfim, né, nós vamos, na verdade, escolhendo as autoras de acordo com, enfim, a nossa necessidade. E daí, enfim, então, essas referências, né, a gente procura ter as referências históricas, né, mas a gente procura, principalmente, procurar referências de acordo com os temas que as alunas estão trabalhando, né? Então, tem uma aluna que está da administração da URGS, está trabalhando sobre as minas do Islã. O que é necessário? Ela tem que se apropriar do feminismo negro, né, para discutir isso. Então, vamos lá, então vamos trabalhar um pouco o feminismo negro. Então, enfim, é mais ou menos isso. Obrigado, professora. Agora nós vamos, então, para a última manifestação ali no chat, que é da Gabriela Nascimento Souza. Ela diz: boa tarde, professora Caroline. Acho muito importante toda essa reflexão para a união entre as mulheres, em especial para aquelas que negam sua posição desprivilegiada na academia. Como se explica, ou há alguma biografia que estude a violência da mulher contra a mulher? Me parece, pelo meu percurso de tentativa de ingressar no doutorado, que é muito difícil lidar com algumas professoras que já garantiram o seu lugar único entre os homens na academia. Minha questão é: há alguma teoria sobre esse comportamento adverso a toda essa tentativa de mostrar a força das mulheres na inclusão das mesmas pelas mesmas? É muito complicado, né? A gente, na verdade, não pode fazer isso em público, porque em público nós temos que estar unidas, né? Eu acho que, assim, né, como qualquer movimento, né, que, enfim, ainda no Brasil, né, a gente pode falar, né, que ainda está se iniciando, né, o que acontece? As incoerências estão em todos os lugares, né? Então, entre as mulheres, a gente vive num país machista, e não são só os homens que são machistas, né? E não são só os homens que são misóginos, né? Aquela coisa, há muito mais mulheres, muitas vezes, né? Eu tive uma mãe que era machista, meu pai não era, né? Enfim, estou falando aqui de uma maneira geral, mas o que acontece? Então, isso só para dizer, né, que o que acontece é que a gente tem essa diversidade. Agora, sim, por isso, para mim, o problema é epistêmico, né? O que a gente vê? E aí, as grandes críticas que tem dentro já do feminismo, de uma maneira geral, e as negras fazem isso mais fortemente, que é o feminismo branco-liberal. E a gente pode utilizar, eu mesmo, né, como branca, posso utilizar isso, né? Quando você fala essas mulheres que estão, é exatamente isso. Eu sou uma mulher branca, eu sou privilegiada, claro, eu não vou, né, não tem como comparar em relação a uma mulher negra, mas se eu vou me comparar a uma mulher branca, como eu questionei sempre algumas coisas, enfim, como eu não fiz o padrão de docilidade, né, comum, como eu fui, né, sempre me contrapus, não utilizei os artifícios, né, que a gente fala que são os artifícios femininos, ou, na verdade, também não estudei temas, né, que eram que os homens estudavam, né, eu tive, na verdade, orientadoras mulheres, né, em todo o meu percurso. Então, assim, o que acontece? E aí a gente começa a perceber, né, que essas mulheres, elas são reproduções daquilo que os homens fazem, né? Não só numa reprodução teórica, epistêmica, mas também de papel de gênero. Então, o fato de ser mulher não torna ela uma feminista, né? Então, assim, eu não vou saber agora te indicar, mas pode me escrever um e-mail, eu busco isso, que é, na verdade, essa crítica, né? Que é você precisa de 3 pontos para você ser considerada uma feminista, que é realmente estudar mulheres, sim, mas se você só estuda, se você não tem um ativismo, e se você não divulga o que outras mulheres, se você não contribui de algum modo para que outras mulheres também se ascendam profissionalmente, né, você não é feminista, né? E isso o feminismo negro vai trabalhar bastante. Então, o fato de ser mulher, né, não garante isso. E é muito complicado, né, porque a gente espera parceiras, né?
Mas não é o que acontece. Eu mesmo, eu que entrei no GT de gênero e tudo mais, claro, tem mulheres incríveis, né? A Suzana de Castro, né? Que, enfim, né? Vou elogiá-la, né? Que agora, né? Enfim, candidata para Ampof, é realmente uma mulher que eu admiro, né? E assim, não das poucas, tem outras que eu admiro por outras razões, mas que eu muito admiro pelo modo que tem conduzido, né? Dentro do debate feminista. Claro, estamos juntos lá no grupo de estudos de decolonialidade, temos outras proximidades, mas há um respeito, né? Enfim, há uma certa diferença, né? Nas atitudes. Mas eu também tenho colegas que reproduzem, e tudo bem, sabe? Foi o modo que elas tiveram para sobreviver, eu não posso julgar. Tem alunas ainda que estudam o que os professores querem que estudem, porque elas sabem que elas vão ter muita dificuldade. E você quer saber? Eu me arrependo às vezes, porque é muito tortuoso quando você escolhe um caminho diferente. Né? Então, assim, eu não quero julgar de forma alguma essas outras mulheres. Mas, claro, a gente tem que sair desse patamar. Né? O que a gente tem que fazer de que modo que a gente vai sair disso. E, só para finalizar né, uma das principais críticas é a Marilena Chaui. Né? A Marilena Chaui, claro, né, enfim, né, foi revolucionária. Só que o departamento da USP, enfim, o que ela fez para colocar mulheres dentro do departamento? Mas, assim, a Marilena Chaui é de outra época, enfim, é meio difícil, né? Claro que a gente, assim, hoje tem que criticar, mas não significa também que, enfim, é isso, foi o que foi, mas hoje não pode mais, hoje não dá mais para ter esse modelo. Então, assim, se a gente para a gente se levantar, a gente tem que levantar todas, né? Ninguém se levanta sozinha. E cada vez mais, eu acho que por isso o grupo é muito interessante, muito importante. Por isso é importante ter professoras mulheres, né? Mas não mulheres que reproduzem, porque a gente tem muitas mulheres, até tem mulheres nos departamentos, mas elas são mulheres que estudam, que entraram estudando autores, homens e parte da reprodução, né? Claro, algumas fizeram esforço e é maravilhoso, né? A própria Iara, né, para a TESC, que faz todo o trabalho de feminismo, né? Mas, assim, tem outras que, na verdade, estão só reproduzindo o modelo, né? Então, é isso. Mas também, assim, eu acho que isso foi uma questão de sobrevivência e foi o que foi aceito, foram as mulheres que foram aceitas. Se você se comporta como homem, literalmente, né? Não homem, aí você não pode ser homem no comportamento, você tem que ser homem teoricamente. Você constrói o argumento, você utiliza uma narrativa, né, lógica, etc. e tal, e você aceita. Se você foge disso, não, você é incompetente, enfim, e você não serve, né? Então, é difícil o nosso cenário. Mas pode enviar um e-mail para mim que eu te passo essas referências. Matheus, professora, acho que encerrar, né? Acho que a gente encerrou as perguntas aí no chat, né? A gente queria novamente agradecer muito o aceite do convite, né? Por mais já tivemos, né, a primeira conversa, o lançamento do livro, né? Já foi um momento muito importante e hoje também a gente vai ter a continuidade dessa conversa. A gente fica muito felizes. E eu já queria aproveitar esse momento de agradecimentos, né? Como essa é a última conferência que nós teremos na semana, estender os demais agradecimentos, né? Eu queria agradecer aos colegas e às colegas, né, que formam tanto a comissão organizadora quanto a comissão científica, né, que ajudaram aí nesse processo, né, principalmente de ajustar todas as questões, né. Na comissão organizadora nós tivemos aí em toda a estruturação do evento, na comissão científica por ajudar nas coordenações das salas e também em toda a tarefa que nós estamos tendo agora de desenvolvimento do livro, que vai ser, né, no futuro aí lançado com os resultados das comunicações dessa semana. Queria agradecer a cada conferencista que esteve aqui conosco, e hoje especialmente na pessoa da professora Caroline, né, que puderam aí dividir conosco diversas pesquisas que debatem temas atuais, né, temas relevantes, temas urgentes e temas plurais. E também queria agradecer, e aí também muito especialmente, ao PPG por todo o auxílio prestado durante todo esse período, né, com o qual a gente não conseguiria, de fato, fazer com que esse evento acontecesse e funcionasse, e aqui, especialmente na pessoa do professor Argemir Bavaresco, né? Nós, então, deixamos nosso muito obrigado, e também a todo o público, né, que passou pela Semana Acadêmica durante todos esses 3 dias, tivemos presenças muito boas nas mesas centrais, né, nas conferências, também nas salas de comunicações, então, sem dúvidas, tem, né, um grupo de pessoas com o qual não ocorreria, o público, então nós agradecemos imensamente.
E, professor Ademir, então, muito obrigado, e também passamos a palavra para o senhor para algumas palavras finais. Depois eu posso só também agradecer? Claro, é claro, professor. Então, pode falar primeiro, professor, pode fazer um agradecimento. Depois passa então para o professor Ademir. Então tá ótimo. Não, eu gostaria de agradecer a vocês, né, porque, na verdade, assim, eu sempre falo, né, o nosso trabalho, principalmente enquanto professora, claro, eu sou pesquisadora, né, mas o trabalho como professora e esses espaços, né, nós fazemos para vocês, né, então, assim, e para mim, dentro de todo esse período, foi muito importante, né, enfim, todo o grupo de, né, todos os discentes, enfim, que eu tive contato, enfim, vocês sempre me trataram, me receberam muito bem, enfim, eu tenho só a elogiar e vocês produzem bastante, enfim. Então, gostaria de elogiar e agradecer, enfim, todo o trabalho que vocês têm feito, porque não é fácil ser pesquisador, né? A gente demora, a gente só é valorizado quando a gente tem lá os pós-doutorados, né? Ou é professor em uma universidade. Na verdade, vocês fazem pesquisa, né, no Brasil. Vocês também dão sentido para o que a gente faz, né? Então, sem vocês, né, não é nada o nosso trabalho. Então, obrigado por poder participar todo esse tempo, né, e contribuir de algum modo, né, com a pesquisa de vocês também. Muito obrigado, professor. Professor Ademir, por favor. Então, eu queria também saudar a todos os participantes desta 20ª Semana Acadêmica, saudar e agradecer à comissão coordenadora desta semana, que é a própria comissão discente, comissão de representação discente, na pessoa do Matheus, do Daniel, da Cássia e do Felipe. Então, muito obrigado. Eu acompanhei o trabalho desde o momento em que começaram a divulgar, convidando para a organização. Sei do trabalho também diuturno em poder organizar os grupos de apresentação, também fazer a organização das palestras, e agora, obviamente, com a seleção dos textos para a publicação dos e-books, que já são clássicos nas nossas semanas acadêmicas, e que este ano, sobretudo, fechando com o Coleta CAPES 2020, e esperamos assim que essa produção também possa impactar na nossa avaliação que está sendo concluída. E nesse sentido, quero saudar também o professor Mitamar, que assiduamente participou deste evento como nosso colega professor, mas também na qualidade de coordenador da área de filosofia junto à CAPES, e nós sabemos das grandes batalhas e lutas que estão sendo travadas nesta quadrenal e nestes cenários de desprezo e de ataques à nossa área. Então, muito obrigado, e também saudar o professor Mitamar. E queria também agradecer todos os participantes dos grupos de trabalho. Tenho ingressado e participado em alguns grupos e constatei também a participação vinda de muitos PPGs, nossos co-irmãos do Brasil inteiro, e isso penso que as nossas plataformas permitem esta abrangência e este número elevado de qualidade e quantidade que obtivemos nesta 20ª Semana Acadêmica. Então, parabéns também a este evento pelo número significativo e pela qualidade das apresentações. Então, nesta oportunidade em que, neste cenário que vivemos, nesta dramaticidade, pode-se dizer, em que o nosso país e também a filosofia vive, quero parabenizar porque estamos na luta e resistimos, pode-se dizer, dramaticamente, e realizamos com sucesso esta semana acadêmica. Parabéns e muito obrigado.
Novamente, nosso agradecimento, então, professor, a todos, né? Tivemos 5 conferencistas, lançamento de um livro, mais de 100 comunicações nas salas. Nosso obrigado, então, a todos estes e esses que também participaram como ouvintes. E lembrando que agora às 3h30 e às 5 horas da tarde, nós seguiremos com mesas de comunicação, com a programação que está lá no site da 20ª Semana Acadêmica. Então, em nome da comissão organizadora, nosso muito obrigado a todos.